Recentemente eu gravei um vídeo expondo o argumento moral em favor da existência de Deus. De maneira resumida, o argumento moral alega que se valores morais objetivos existem, Deus existe. Valores morais objetivos existem, logo Deus existe. A ideia é valores e deveres morais objetivos. Mas por brevidade, por questão didática, eu vou me deter na questão dos valores morais objetivos. Valor moral objetivo é bom, mal, objetivo. Quando eu digo que esses valores são objetivos, é que eles independem do nosso juízo e do que pensemos a respeito deles. Então, por exemplo, o estupro ele é mal, independentemente do que você pensa a respeito dele, do que qualquer pessoa pensa a respeito dele. Bom, uma das objeções mais comuns a esse argumento, e eu recebi vários comentários nesse sentido, de aparentemente ateus, né, pessoas que não concordam com o argumento, aparentemente ateus, por isso que eu vi no comentário, pelo menos grande parte deles, é que valores morais objetivos não existem. Isso foi algo inculcado em nós pela evolução das espécies, porque de alguma maneira isso era beneficial para a nossa sobrevivência. Ou o que nós consideramos como valores morais objetivos, na verdade, é simplesmente uma conveniência social, porque eles são em vista do nosso benefício. Então nós socialmente, mesmo que de maneira implícita, temos essa conveniência. Não vamos matar uns aos outros, para o nosso próprio bem, né? Para que nós possamos sobreviver e etc. Porém, eu queria pontuar 3 coisas aqui e lidar com essa objeção. A primeira, e ela não exatamente refuta essa objeção, mas é uma consideração válida. As pessoas que defendem isso, na prática, não vivem como se isso fosse verdade. Na prática, elas são inconsistentes com isso, elas só defendem isso de um ponto de vista para tentar refutar um argumento. Mas na prática, mesmo as pessoas que dizem estarem comprometidas com isso teoricamente, elas consideram estupro como algo objetivamente mal, elas se revoltam contra injustiças, elas demonstram todo um traço, um comportamento de que os valores morais objetivos são errados. Ponto. Então existe uma incongruência, ninguém é coerente, consistente com a ideia de que valores morais objetivos não existem. Por mais que você diga não acreditar neles, você age como se eles fossem verdade, como se os valores morais fossem objetivos. Segundo ponto, para lidar com essa objeção. Cuidado para não cometer a falácia genética. A falácia genética afirma que uma determinada crença é falsa pela maneira que ela surgiu. Ou seja, muitos ateus, por exemplo, tentam refutar o cristianismo ou dizer que o cristianismo é falso, porque os cristãos só acreditam em Deus porque eles têm medo de ir para o inferno, ou porque as pessoas querem se sentir consoladas e aí elas passam a acreditar em Deus. Mesmo se isso fosse verdade, isso não demonstra que o cristianismo é falso. Pode ser verdade que uma pessoa, ou que algumas pessoas passaram a acreditar, ou que todas as pessoas passaram a acreditar no cristianismo por causa de medo, ou por causa de conforto, e ainda assim o cristianismo pode ser verdadeiro. Isso é conhecido na literatura como falácia genética. Então, mesmo se fosse verdade, aplicando ao nosso caso, pelo menos nessa descrição mais superficial, que nossas crenças morais foram originadas através do processo tal como da evolução, isso por si só é falacioso, porque pode ser verdade que foi originada por esse processo, mas isso não se segue, essas crenças morais não sejam objetivas, ou que elas não existam, ou que os valores morais não sejam objetivos. Então você precisa aprofundar e ir além disso. Em terceiro lugar, e isso é o mais importante, uma das melhores maneiras de refutar essa objeção de que os valores morais não são objetivos é argumentando que qualquer argumento que você fornecer contra a existência dos valores morais objetivos ou da objetividade dos valores morais, eu posso construir um argumento paralelo contra a confiabilidade dos sentidos e, portanto, contra a existência ou pelo menos justificação racional de se acreditar que o mundo externo existe. Então, se você tenta argumentar contra as nossas intuições morais e, portanto, contra a objetividade dos valores morais nesses grounds, por causa disso, eu posso construir um argumento paralelo contra as suas intuições estéticas, ou seja, contra as suas intuições a respeito daquilo que os seus sentidos podem capturar ou aparentemente capturam, ou do que você experimenta como sendo percebido pelos seus sentidos, e, portanto, argumentar contra a existência do mundo externo. Então, se você diz que os valores morais não são objetivos porque eles surgiram em nós através de algum tipo de processo, etc. Eu poderia fazer um argumento análogo e dizer que o mundo externo ele não é real, ou pelo menos que nós não conhecemos, nós não temos acesso a ele, porque as nossas intuições estéticas, as nossas experiências sensitivas não são confiáveis porque elas se originaram por algum tipo de processo que não tem em vista a verdade, ou porque algum tipo de cientista maluco brincando com o meu cérebro e eu consigo, através disso, desconfiar da confiabilidade das minhas intuições estéticas, da confiabilidade do que aparentemente eu apreendo pelos sentidos e, portanto, colocar em xeque a questão do mundo externo. Então, levante para mim um argumento
contra as nossas intuições morais e, portanto, a objetividade dos valores morais, eu levanto um argumento paralelo contra a confiabilidade das nossas intuições estéticas e, portanto, da existência ou da apreensão do mundo externo. Se você não nega que o mundo externo exista, ou que você possa apreendê-lo significativamente, tal como que essa garrafa existe, que ela é azul e etc., você também não deveria negar a confiabilidade das suas intuições morais. O ponto é, para resumir, a maneira que nós aprendemos e conhecemos os valores morais é análoga e paralela à maneira que nós aprendemos e conhecemos o mundo externo. No caso dos valores morais, nós temos certas experiências morais intuitivas que nos levam a acreditar que existem valores morais objetivos. Nós confiamos nessas intuições. No caso do mundo externo, é análogo. Nós temos certas experiências sensitivas que nos levam a acreditar que há um mundo externo e que nós o conhecemos adequadamente. Nós confiamos nessa intuição. Você não consegue provar isso cabalmente. Você não consegue demonstrar cabalmente que não há um cientista maluco manipulando seu cérebro com eletrodos. Que você não está num sonho. Que isso aqui não é uma simulação. Você não consegue fugir das críticas de Kant e de Descartes no sentido de refutá-las sem sombra de dúvida. Ou de provar cabalmente, sem sombra de dúvida, que o mundo externo existe ou que ele é tal como concebemos. E qualquer argumento que você dê para confiar nas nossas experiências sensoriais, eu posso construir um argumento paralelo por uma questão de congruência, de consistência lógica, para confiar nas nossas intuições morais. E, portanto, para confiar que existem valores morais objetivos, tal como as nossas experiências estéticas, sensitivas, servem para nos fazer confiar, nos tornar racionalmente justificados, do ponto de vista epistêmico, que existe um mundo externo e que nós o apreendemos bem. Vocês percebem como não é tão simples lidar com esses argumentos em favor da existência de Deus? Tem toda uma literatura, assim, e que a questão é muito mais complexa. Espero que vocês percebam isso e não achem que é simplesmente é uma convenção social, como se ninguém tivesse pensado nisso e o argumento, portanto, fosse refutado. A questão é muito mais complicada, muito mais complexa, e acredito que o argumento moral é um excelente argumento da existência de Deus e que a premissa de que os valores morais objetivos existem, dado tudo o que eu disse aqui, dadas as nossas intuições, a força dessa intuição, é mais plausivelmente verdadeira do que a sua negação.